tarde a todos. Às 14 horas e 11 minutos, dia 20 de março do ano 2019, declaro aberta o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Sem observação. Aprovada. Expediente algum? Não há, senhor presidente. Obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Eu comunico à Corte. No dia de ontem, foi encaminhado ao TSE, em cumprimento ao previsto na resolução 23.517 do ano 2017 do TSE, a lista tríplice para a escolha do juiz titular em substituição ao Dr. Luiz Gustavo, e a outra, o nome para complementar a lista de juiz substituto na vaga ainda remanescente do Dr. Vladimir Capistrano. Então, ambas foram enviadas no dia de ontem. E comunico à Corte também... Senhor presidente, qual foi a composição da lista? A lista titular... Fabrício Feliciano, doutora Adriana e doutor Edmar Vieira. E substituto, doutor Fernando Jales. Que é só a complementação. Só a complementação. E comunico à Corte também que a partir do dia 25 até o dia 29 teremos aqui a exposição com o tema Presença Feminina no Cenário Político do Rio Grande do Norte, que será realizado aqui durante a próxima semana no nosso tribunal, sob a coordenação da EGE, não é isso? A exposição será aqui na Esplanada? Na Esplanada, né? Eu não tenho nenhuma outra comunicação. Desembargador Cornélio. Doutor Francisco Glauber. Então não, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo. Também não. Doutor Luiz Gustavo. Sem comunicação, senhor. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, comunicar à Corte que o tribunal recebeu um ofício do TSE e me foi encaminhado na condição do presidente do Comitê de Estudo PJE, Comitê de Gestão Regional do PJE, informando o cronograma de implantação do PJE nas zonas eleitorais, no primeiro grau. A partir do mês de agosto de 2019, será implantado o PJE no primeiro grau. O TSE fixou um cronograma em 5 etapas, para que até dezembro todas as comarcas, as zonas eleitorais do país estejam com o processo judicial eletrônico implantado. E aqui no Rio Grande do Norte, como nós temos uma boa estrutura de comunicação entre as zonas eleitorais do interior do Estado e a sede do tribunal, todas as nossas zonas eleitorais serão contempladas nas 2 primeiras fases do cronograma. Na primeira fase são as capitais dos estados, ou seja, as zonas situadas nas capitais dos estados, em todo o Brasil. As 5 zonas de Natal, portanto, terão o PJE implantado em agosto de 2019. E, no caso do Rio Grande do Norte, todas as outras zonas estão contempladas na segunda fase, as outras 55 zonas, ou seja, no mês de setembro de 2019. Isso significa que, quando começar o mês de outubro, nós teremos todas as 60 zonas eleitorais do estado do Rio Grande do Norte com o processo judicial eletrônico implantado e em total funcionamento. Obviamente que isso daí vai ser precedido de estabelecimento de algumas normas. Nós vamos ter que, como fizemos quando da implantação do segundo grau, aprovar a resolução aqui no plenário para estabelecer alguns fluxos, alguns procedimentos, algumas regras para as zonas eleitorais e também de treinamento dos servidores e dos juízes do primeiro grau. Ontem eu conversei com a diretora-geral sobre isso. A doutora Lígia, que é do comitê executivo do PJE, ela não está... Ontem e hoje ela está de licença de saúde, mas a partir de amanhã está de volta ao tribunal. Nós também teremos algumas reuniões para começarmos a traçar a estratégia do tribunal para essa implantação
que o TSE determinou que ocorra em agosto e em setembro. Então era essa a comunicação, senhor presidente. Perfeito, doutor Vladimir. Doutora Cibele Benevides. Sem comunicações. Então, esgotada essa etapa, vamos aos julgamentos e tem aqui somente um processo. Recurso eleitoral número 17, dígito 92, o ano 2018. A origem, 49ª Zona Eleitoral. O relator, doutor José Dantas de Paiva. Recorrente, Carlos Gregório de Melo Júnior. Advogado, doutor Aloísio Delmiro. Recorrido, Ministério Público. Está em mesa? Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Carlos Gregório Melo Júnior, em face de sentença proferida pelo juiz eleitoral da 49ª Zona Eleitoral, que, julgando procedente representação eleitoral por doação de recursos acima do limite legal, intentada pelo Ministério Público Eleitoral, condenou o ora recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 4.216,70, correspondente a 5 vezes o excesso verificado, que foi, no caso, R$ 843,34. Além disso, culminou-lhe a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. O juiz eleitoral sentenciante entendeu pela irregularidade da doação realizada pelo representado, ora recorrente, no valor de R$ 1.900, sob o fundamento que o representado não apresentou sua declaração de imposto de renda, nem qualquer outro documento capaz de demonstrar o valor de seus vencimentos, mesmo sendo servidor público municipal da Prefeitura de Upanema, razão pela qual considerou que o cidadão demandado perceberia pelo menos um salário mínimo mensal, perfazendo uma renda bruta de R$ 10.506,66 e um limite legal para doação eleitoral de R$ 1.056,66, excedendo-se, portanto, em R$ 843,34, que seria o aludido limite. Inconformado, o recorrente aduz em suas razões que no ano de 2015 estava desobrigado de entregar a sua declaração de ajuste anual em face do valor dos seus rendimentos, razão pela qual o limite de isenção do imposto de renda deveria ser utilizado como parâmetro para o cálculo do valor máximo de doação permitido pela legislação eleitoral, nos termos do artigo 21, parágrafo 7º da Resolução 23.463 de 2015 do TSE. Juntou aos autos, e essa juntada está às folhas 48 a 51, ficha financeira do ano de 2015, contendo o valor de seus proventos como servidor da Prefeitura Municipal de Upanema. Defendeu ainda a impossibilidade da cominação da sanção de inelegibilidade pela simples transgressão do limite de doação, sem uma análise da gravidade da conduta e da afetação da normalidade e legitimidade do pleito, bem como pugnou pela retroatividade da norma mais benéfica, com o objetivo de incidir a sanção do artigo 23, parágrafo 3º, da Lei 9.504/97, de acordo com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei 13.488 de 2017, que sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Requer, por fim, o total provimento do presente recurso eleitoral, a fim de que seja reformada a sentença recorrida e julgada improcedente a representação eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, oficiante perante o juiz eleitoral, sentenciante de primeiro grau, apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Consoante relatado, a parte recorrente se insurge contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral da 40ª Zona, que julgou procedente representação eleitoral por doação de recursos para a campanha por pessoa física em limite superior ao permitido pela legislação eleitoral.
A respeito matéria, a lei das eleições, em sua redação anterior à Lei 13.488 de 2017, assim dispunha. As pessoas físicas, eu vou só ler para poder relembrar-os de algumas situações. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido ao disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior às eleições. Isso é uma redação que foi dada pela uma lei que a alterou de 2034 e 2009. E no parágrafo 3º diz o seguinte, a transcrição: a doação da quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. E aí nós grifamos essa parte. Para as eleições de 2016, a matéria foi regulamentada no artigo 21, parágrafo 3º e parágrafo 7º da Resolução 23.463 de 2015 do TSE nos seguintes termos. E aqui eu vou ler somente a parte que nos interessa, que é do parágrafo 7º, que diz o seguinte: a aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de declaração do ajuste anual do imposto de renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para o ano calendário de 2016, e nós grifamos. A norma legal acima destacada estabeleceu limites à doação de pessoas físicas para a campanha eleitoral, com o objetivo de coibir fraudes e proteger a lisura do pleito eleitoral, principalmente contra o abuso do poder econômico. Da leitura desses dispositivos, infere-se que é permitida a realização de doações por pessoas físicas para financiamento de campanhas eleitorais, desde que o valor doado não exceda o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior ao da eleição. Além disso, nos casos em que não houver a declaração de imposto de renda, deve ser considerado como base de cálculo para o limite de doação o teto consignado para a isenção do imposto de renda naquele ano eleitoral, que no caso em tela foi do ano de 2016. No caso dos autos, o próprio relatório que serviu de base para a propositura da representação eleitoral é claro ao estabelecer que o doador identificado no presente relatório consta do arquivo de doações eleitorais de pessoas que não apresentaram a DIRP, a declaração do imposto de renda, nem são dependentes de um declarante. Portanto, nesse caso, em que não constava dos autos nenhum documento que especificasse o montante de rendimentos auferidos pelo doador no ano anterior, no caso de 2015, que antecedeu as eleições de 2016, e ainda havendo uma informação de órgão oficial no sentido que o doador representado não apresentara à época sua declaração de ajuste anual, deveria ter sido aplicada a norma do artigo 7º da resolução que rege a matéria, em consonância, inclusive, com a jurisprudência já sedimentada neste tribunal. E aqui eu trago a colação, um acordo que teve como relator o desembargador Ibanez Monteiro, em situação parecida. Que se refere exatamente em relação ao teto de isenção do imposto de renda do ano calendário de 2016, como base para o cálculo do limite de doação eleitoral para a hora recorrente, perfazendo o valor de R$ 2.812,39. Assim, considerando que o valor total doado pelo recorrente soma a importância de R$ 1.900, deve-se reconhecer a regularidade da doação eleitoral realizada. Ademais, cumpre registrar ainda que o relatório financeiro emitido pela Prefeitura Municipal de Upanema, juntado aos autos por ocasião da interposição do recurso eleitoral, com o fim de se contrapor à conclusão exarada na sentença vergastada, comprova que no ano de 2015 o rendimento bruto do recorrente foi de R$ 25.426,08, corroborando
a sua desnecessidade de apresentação de ajuste anual e também a obediência ao limite legal de doações para pessoas físicas, mesmo que se levasse em consideração o valor efetivo de seus rendimentos brutos daquele ano. Reconhecida a regularidade da doação, restam prejudicados os demais pedidos do recorrente. Quanto à sanção de inelegibilidade, aqui nós não entramos no mérito dessa questão, e ao valor da sanção pecuniária combinada na sentença reformada. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a representação eleitoral ajuizada em desfavor de Carlos Gregório de Melo Júnior e como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, a matéria já é bem pacificada, não havendo a declaração de imposto de renda, a gente já acata a tese do limite e eu acompanho integralmente o relator. Doutor Vladimir. Senhor presidente, como bem disse, o senhor anteceder é matéria pacificada, não havendo a declaração de imposto de renda e não havendo outros elementos nos autos que permitam aferir efetivamente renda inferior àquele valor, que é uma presunção legal, utiliza-se como parâmetro o limite de isenção do imposto de renda. No caso dos autos, até houve posteriormente, como bem frisou o relator, a apresentação de um documento emitido pela Prefeitura Municipal de Ipanema, em que era possível vislumbrar a exatidão da remuneração do doador no ano anterior, 2015. Mas também por esse documento é possível aferir que ele tinha limite de doação para a doação que realizou. Então, ou pela utilização da presunção legal do teto do imposto de renda, ou pelo documento que ele próprio juntou posteriormente, em ambas as hipóteses, ele estaria dentro do limite de doação. Com essas considerações, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Cornélio. Pelo que eu vi aqui, houve um equívoco, me parece, do juiz lá da zona eleitoral, e o doutor Zé Dantas demonstrou bem isso, e fez a correção, e eu acompanho o relator. Doutor Francisco Alva. Senhor presidente, eu observo que houve a juntada de documento no recurso, documento este que dizia respeito a fatos pré-existentes à apresentação da defesa. Esse recurso, conforme mencionado no relatório, consistiria só um minuto. As folhas 48 a 51, que seria a ficha financeira do ano de 2015, contendo o valor dos proventos do recorrente como servidor da Prefeitura Municipal de Ipanema. Eu entendo que, por se tratar de fato não superveniente, ou seja, fato pré-existente à própria defesa, esse documento não pode ser conhecido nos termos do artigo 342.1 do CPC. Entretanto, excluindo esse documento, a análise que faço da matéria converge a do eminente relator, e digo isso porque o que sobra da prova evidencia a mesma conclusão, no sentido de que a doação abaixo do limite de isenção não enseja a tipificação legal que ora estamos a discutir. Com esse pequeno senão, eu acompanho o relator. Senhor presidente, só uma observação quanto ao doutor Francisco Glauber disse, e na verdade, doutor Glauber, o documento agravaria a situação do doador, né? Não no caso concreto, porque ele estaria também acima do limite de doação, mas esse documento que ele trouxe no recurso, que concordo com Vossa Excelência, quanto à inoportunidade da juntada, mas ele teria inclusive a capacidade de agravar a situação do doador, se por acaso os rendimentos que ele trouxesse fosse inferior ao que ele... Isso, exato. É até mais ou menos uma linha de semelhança com aquela questão da preclusão que discutimos em outro relance da questão da prestação de contas. Exato. Mais grave ainda. A ação é de da eleição 2016 e o documento refere-se às remunerações recebidas no ano de 2015. Eu acho que o doutor Zé Dantas, ele julga e no final ele só diz, inclusive o documento que foi juntado, mas eu não acho que foi considerado esse documento para o julgamento, não. Pode ressalvar isso com um pouco mais de clareza, né? Mas ele conclui e depois ele diz. Inclusive os documentos reforçam que foram juntados no recurso, mas poderia só acrescentar que não estão sendo conhecidos de qualquer forma sem modificar a conclusão. Ok, dá para acrescentar, sem nenhum problema. De acordo? De
De acordo, senhor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa apto a julgamento? Não há. Esgotada essa etapa, pauta administrativa, não há nenhum processo. Então, às 14h31 eu declaro encerrada a presente sessão.